Pode ser? Boa noite a todos, aos presentes, àqueles que nos acompanham pela internet, que todos sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Casa do Caminho. Na noite de... antes de nós passarmos, a gente vai dar alguns avisos. O convite para amanhã, para a campanha Alta de Souza, tá? O pessoal chega aqui logo cedinho, então, convite para todo mundo vir trabalhar. Amanhã também nós teremos o nosso almoço fraterno, que também precisa de braços amigos, mãos amigas para trabalhar também, viu? E avisar que a sopa, amanhã, a sopa que é feita aqui, servida, ela vai ser servida no Grupo Espírita Fraternidade de Maria, aqui do lado, no Geframa. Nós queríamos convidar a todos também para, na próxima quinta-feira, aqui na casa, a palestra da quinta-feira vai ser com a Renata, daqui da Casa do Caminho, e o tema vai ser Bom Ânimo. E no próximo sábado, vai ser aqui na casa, no sábado, vai ser o Max Lânio, lá da FEB, com página aos pais. Então, a mensagem boa para todos nós, né? Então, nós vamos fazer agora o seguinte, nós vamos pedir que todos que estiverem com o celular, que coloquem no modo silencioso. É sempre bom a gente lembrar, porque às vezes a gente esquece, né? Para não acontecer dele tocar no meio da palestra, que todo mundo vai ficar, né? Atrapalha um pouco. E a gente vai fazer, então, agora a leitura preparatória, e nós vamos fazer, então, a prece, e a gente, então, passa a palavra para o Ricardo, que vai ser o nosso palestrante da noite de hoje, cujo tema da nossa palestra hoje é Estás doente? Se servir para alguém, né? Deve servir para todos nós. Vamos lá? E a mensagem também é: Estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueça de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva, no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo e de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendem tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor,
devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. Lembra-te de que serás agora ou tarde, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Depois dessa mensagem tão maravilhosa, né? Vamos todos nós nos colocar na posição e vamos rogar a Deus que abençoe a todos nós, fortalecendo a cada um, em especial aqueles que estão mais necessitados do que nós. Rogando a Ele, Senhor Deus, Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos em Teu santo nome, pedindo a vossa proteção e a vossa paz para os corações de todos nós que aqui nos encontramos presentes, encarnados e desencarnados. Rogamos, Senhor, que nesta noite, nosso companheiro Ricardo possa trazer para os nossos corações aquilo que aqui nós viemos buscar nesta noite. Pedimos, Senhor, que seja levado a todos aqueles que estão em tratamento nesta casa, as energias curativas que vieram aqui buscar. Abençoe todas as pessoas que aqui vêm em busca do passe nas terças-feiras e em busca do auxílio todos os dias da semana. Ilumina, Senhor, a todas as pessoas que frequentam, todas as crianças, todos os trabalhadores, que todos nós possamos te enxergar, Senhor, no nosso companheiro que anda conosco no dia a dia. Nós te pedimos, Senhor, que abençoe a todos e coloque nos nossos corações a fé e a necessidade de nos melhorarmos. Muito obrigada e fica conosco, agora e sempre. Gente, agora nós vamos passar a palavra para o Ricardo, que Jesus o abençoe e fortaleça. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós enquanto aqui estivermos tentando aprender um pouco mais da doutrina maravilhosa que o Cristo nos enviou. Graças à codificação de Kardec, aqui podemos estar neste grupo para conversarmos em torno desta mensagem preparatória de hoje, que é do livro Fonte Viva, de Emmanuel, que nos traz muito esclarecimento, comentando especificamente a passagem de Tiago, no capítulo 5, versículo 15. Não é? Para isso, vamos contar com a ajuda aqui de alguns ensinamentos muito preciosos. Comecemos aqui por Mahatma Gandhi, o libertador da Índia, né, que nos trouxe o grande exemplo vivo da não violência e que nos fez lembrar que o cristianismo é, nas palavras dele, a completa doutrina de explicação, de consolo, de entendimento da nossa vida, mas que ele lamentava, né, que os cristãos pouco praticassem o cristianismo. Então, respeitando a nossa fé, que ele tanto valorizava, ele aproveitou para dar uma ajuda para nós. E ele escreveu, certa feita, isso, que as enfermidades são os resultados, não só dos nossos atos,
como também dos nossos pensamentos. Não é? Então, vamos tentar entender essa frase de Mahatma Gandhi à luz da doutrina. O que nos ensina a doutrina espírita? Vamos a Kardec, o nosso codificador, no livro A Gênese, de 1868, que vem aprofundar os ensinamentos contidos na primeira parte de O Livro dos Espíritos. E lá nós vamos encontrar no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, vamos encontrar exatamente a seguinte explicação que nós sabemos e precisamos sempre rever. O Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por Paulo, o apóstolo, sob o nome de corpo espiritual, isto é, corpo fluídico da alma, depois da destruição do corpo tangível. Sabe-se hoje que esse invólucro é inseparável da alma, forma um dos elementos constitutivos do ser humano, é o veículo da transmissão do pensamento e, durante a vida do corpo, serve de laço entre o espírito e a matéria. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo e numa multidão de afecções que se ligam à fisiologia, assim como à psicologia. Então, nós aprendemos com os espíritos que nós temos um corpo físico, que é esse que está nos fazendo estar aqui, vir até aqui, ou vir aqui neste plano vibratório. Somos espíritos e temos um invólucro, que é o perispírito, que é o molde do corpo físico. Quando há uma comunicação mediúnica, a relação se dá perispírito-perispírito. Por isso que ele está falando aqui, que é o veículo da transmissão do pensamento. Não é? E durante a nossa vida física, que cessa porque o nosso corpo morre e nós não, serve de laço entre o espírito e a matéria. É o intermediário aí, para nos fazer entender muitas coisas, entre elas as afecções, as enfermidades que se ligam à fisiologia, assim como à psicologia, porque nós vamos entender também as questões de natureza psicossomática, ou seja, a relação entre a nossa psique e a nossa saúde física. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, nós vamos encontrar ensinamentos muito importantes do instrutor Clarencio, explicando a André Luiz, o médico, algumas coisas importantíssimas, lá no capítulo 20. Então, nós vamos conhecer um pouco da fisiologia do perispírito, para entender depois a fisiologia do nosso corpo físico também. E aí vamos ter aí resgatada a ideia oriental dos chamados chakras, que aqui são chamados de centro de força. O perispírito, segundo Clarencio, é regido por 7 centros de força que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Então, nós vamos ter nesse envoltório esses centros de força que vão garantir exatamente a circulação dessas energias eletromagnéticas neste campo, e quem dirige esse influxo de energia nessa relação entre nós e o nosso corpo físico é a mente. Bom, vamos lembrar então aqui da correlação. Aqui do lado de cá nós temos os centros vitais, que seriam chakras, que estão localizados no perispírito, e do lado de lá os que a medicina chama de plexos, que são os relacionados ao corpo físico. Então nós temos o coronário, o frontal, né, na testa, o coronário na parte superior aqui, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. Agora vamos entender um pouco o que eles falam para nós sobre isso. Continua lá o instrutor Clarencio. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete.
que quer dizer isso? O nosso espírito ele é tão mais grosseiro quanto mais grosseiros somos. Por isso que quando nós desencarnamos, dependendo do nosso estado evolutivo, né, a gente pode ter uma relação de muita densidade, dá até a impressão que a gente ainda não continua vivo. Quando a gente é muito atrasado, a gente não consegue atravessar uma parede, por exemplo, porque a nossa densidade é muito alta, comparada com o que poderia ser se fôssemos mais evoluídos. Então, a gente vai ver em filmes, né? Quem lembra do Ghost, do Outro Lado da Vida, que ele foi aprendendo como agir sobre a matéria e como, atravessando as paredes, ele conseguia acessar o que ele queria. É um aprendizado lá, que embora seja um filme, uma questão de ficção, tinha muito de verdade em várias coisas ali interessantes. E é muito interessante como ele aprende a mexer numa tampinha lá na estação do metrô, que vai ser fundamental depois, no final, para ele movimentar a moeda lá, para poder conseguir que a porta fosse aberta pela esposa, pela viúva, e ele pudesse, então, finalmente conversar com ela. Então, nosso espírito é tanto mais grosseiro, quanto mais grosseiros somos espiritualmente do ponto de vista evolutivo. Significa dizer que espíritos elevadíssimos têm um perispírito tão sutil que a gente praticamente só vê luz, de tão sutil que é. Mero problema de padrão vibratório. Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Quer dizer, nós temos, né, todos nós sabemos aí, por exemplo, quando a gente fala, vou ouvir uma rádio FM. O que é FM? Frequência modulada. São ondas gigantescas. Quem é mais antigo, velho, né, que nem eu, vai lembrar do rádio de ondas curtas, que a gente ligava e ouvia uma rádio lá do Japão, lá do outro lado do mundo, porque ondas curtas têm maior frequência, vão mais longe. Quanto mais curtas as ondas que a gente emite, mais sutil é o nosso perispírito. Mais elevados estamos e, portanto, estamos mais isentos da chamada tentação que nos faz cair. Por isso Jesus disse, vigiai, ou seja, identificai a frequência das ondas que você está emitindo, e aí se você vê que está muito denso, orai, para você elevar a frequência, porque o pensamento, a oração, né, o pensamento, emissão de ondas de curtíssima, né, de curtíssimo comprimento, que significa uma frequência altíssima que nos leva muito longe, né? E aí Jesus fala, para não cair em tentação, ou seja, quanto mais elevado o meu padrão vibratório, mais eu entro em sintonia com os espíritos elevados, que obviamente não vão querer que a gente caia, ao contrário, que a gente levante e prossiga com fé, com confiança, esperança e resignação. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento. Então até se brinca, né? Nossa, a prece foi tão sem fé que não chegou nem no teto. Né? Já uma prece de mãe, que é basicamente amor puro, diz que chega em Deus antes que todo mundo, né? Da prece de todo mundo, porque é uma emissão de puro amor, de altíssima frequência, portanto, né? Então, o influxo vibratório que a nossa mente vai impor aos chakras, naquela corrente energética que se estabelece na relação entre o perispírito e o corpo físico, vai depender da nossa condição mental. Por isso a gente tem que ter atenção para a mente. Lembremos do passado, lá na Grécia Antiga, mente sã em corpo são. Quanto mais sã é a nossa mente, mais são será o nosso corpo, mesmo que ele esteja limitado. A gente vai ver isso, né, também. Então, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões da consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que lhes são afins. O que quer dizer? Que o umbral, que a gente tanto fala, que vê lá em nosso lar, não é um lugar pré-existente, para onde a gente vai. É exatamente a projeção da nossa mente, ou seja, das mentes de todos que estão ali. Então, quanto menos tempo a gente quiser ficar no umbral,
mais a gente tem que se esforçar para elevar o pensamento. Quando foi que André Luiz saiu do umbral e foi para nosso lar, levado justamente por Clarence, que está explicando isso para ele. Ele levou 8 anos, e quando é que ele foi? Quando ele fez a oração. Quando ele elevou o padrão vibratório, aí ele conseguiu enxergar o instrutor Clarencio, aí ele conseguiu ver outra realidade. Então, quando a gente está muito mal, a gente pisa numa flor sem dó. Quando a gente está bem, a gente olha, pega no chão, olha que bonitinha a formiguinha, né? A gente consegue ver todas as coisas bonitas que estão à nossa volta, a lua, né? Quando a pessoa está bem, ela fala, nossa, que lua linda, que bênção divina. Aí quem está mal do lado fala, besteira. Não sei que graça você vê nisso. Você olha a coisa linda. Por quê? Padrões vibratórios distintos, que vão ter reflexo, obviamente, no nosso corpo. O crescimento do influxo mental no veículo eletromagnético em que nos movemos, após abandonar o corpo terrestre, está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito. Atentos a semelhante realidade, é fácil compreender que sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações conforme o tipo de pensamento que nos flui da vida íntima. Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente de nossa organização, e quanto mais nos elevamos ao preço de esforço próprio, no rumo das gloriosas construções do espírito, maior é a sutileza de nosso envoltório, que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia e com a luz reinantes na criação divina. Então, aquela questão da mensã em corpo são é diretamente ligada a isso. E outra coisa, não é que Jesus nos ensinou, o espírito sopra onde quer. Ou seja, a minha vontade, as minhas aspirações, os meus desejos, significam uma emissão de onda, um influxo de energia, né, vibratório, que vai me levar para os lugares. Então, quando eu durmo, eu vou para cá ou para lá, meu corpo está dormindo, eu saio do corpo, eu vou. Venho aqui para a Casa do Caminho, fazer cursos aqui, trabalhar, tem um monte de trabalho e cursos acontecendo todo dia aqui, o tempo todo à noite, né, enquanto o nosso corpo está dormindo. Ou eu vou para o inferninho aí e acordar mal, todo quebrado, sem energia. Falo, nossa, hoje a noite não adiantou nada. Dormi, mas acordei num cansaço enorme. Ou falo, poxa, parece que eu tomei uma surra, né? De fato, às vezes eu entrei numa briga mesmo, com a alta densidade e senti esse peso, né? Não nos afastemos das observações práticas para estudar com clareza os conflitos da alma. Agora, um ensinamento que vai nos remeter lá aos gregos, né? Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Não tem aquele negócio? Fiquei tão nervoso que até está dando uma dor no estômago. Fiquei até com dor de cabeça, de tão irritado que eu fiquei. A medicina psicossomática, que começou ali na década de 1950, mais ou menos, nos ensina isso. Que o que nós sentimos, pensamos, alimentamos emocionalmente se reflete na nossa saúde. Então, dependendo de como a gente se comporta diante das coisas, da vida, à nossa volta, a gente impõe às nossas células do nosso corpo processos enfermiços. Ou saúde. Quem tem uma fé, não, fui diagnosticado, mas eu tenho fé em Deus, eu vou conseguir, eu confio em Deus, eu vou fazer tudo que os médicos orientarem, vou orar todo dia, eu tenho certeza que eu vou conseguir. O pensamento positivo é estudado cientificamente. Recentemente foi publicada uma pesquisa na forma de dissertação de mestrado, também tem de doutorado, em que se estudou, né, na área de cardiologia, o impacto do perdão ou não que a gente exerce na nossa saúde cardiovascular. E foi identificado que as pessoas que realmente perdoam, elas têm menos problemas cardiovasculares. E aquelas que não perdoam, têm. E interessante que eles compararam religiosos que não conseguem perdoar, que têm problemas cardíacos. E ateus que conseguem perdoar, compreender o próximo, que tem uma saúde cardíaca diferenciada. Mostrando o seguinte, religião só faz sentido na nossa vida se transformar em exemplo vivo. Não adianta. Se a gente fica falando no Senhor, mas na hora da gente agir, a gente esquece o Senhor, não resolve, né? Então, continuando aqui.
Apliquemos a nossa aula rápida, tanto quanto nos seja possível, a terminologia trazida do mundo para que vocês consigam fixar com mais segurança os nossos apontamentos. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Não podemos olvidar, porém, que o nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo, tecido com recursos tomados transitoriamente por nós, mesmos aos celeiros do universo, vaso de que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação com que nos cabe demandar as esferas do espírito puro. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo, a valer-se de milhares de formas a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Por isso que Jesus fala, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente moveria a montanha. Ou seja, quem realmente tem a fé sincera, né, real, convicta, a fé que sabe, né, que acredita que, a que sabe que, a gente consegue superar montanhas da nossa vida, os nossos vícios, as nossas dificuldades pessoais, né? Aqueles desafios que parecem intransponíveis, a gente, quando tem esse influxo de energia positivo, real, objetivo, concreto, nós superamos, enquanto que outros, às vezes, com situações bem mais, menos complexas, às vezes caem, não suportam, né? E escolhem caminhos difíceis. Então, nós aprendemos com os espíritos lá, o instrutor Clarencio, especialmente neste caso, que a viciação do pensamento que reflete a nossa inferioridade moral implica um influxo fraco nessa coisa de energia entre os chakras. Isso provoca uma desarmonia do centro de força correspondente àquela área em que a gente está tendo dificuldade, né, por inferioridade. Isso vai gerar um obscurecimento de nossa organização e, portanto, a desarmonia do corpo físico. Quando a gente perde o corpo físico, lá no mundo espiritual, os espíritos olham na gente e vê regiões escuras no nosso perispírito que denotam que ali tem problema, nós temos problema ali. Então, dá para eles enxergarem e verem onde é que está o problema, por conta desse obscurecimento, que é o que os médicos fazem quando vem uma radiografia, vê lá no pulmão da gente uma mancha escura, que indica um processo, pode ser câncer, etc., né? Então, eles olham o perispírito, por isso a gente não engana os espíritos. Quando a gente está encarnado, a carne está nos protegendo. Então, a gente chega na pessoa e fala, nossa, que maravilha te ver de novo. Só que a gente foi falso, a gente foi hipócrita. Assim, que desgrama, né? Tinha que encontrar essa pessoa. Se eu estou no mundo espiritual, não adianta eu chegar, poxa, que bom te ver, porque o meu perispírito vai mostrar exatamente o que eu estou sentindo. E a pessoa vai saber se é sincero ou não. Por isso, os nossos cobradores, quando eles vêm até nós, quando eles veem que a gente está orando por eles, pedindo perdão por algo que a gente fez que não lembra, eles vendo que é sincero, isso toca. Isso faz com que eles considerem. Mas se eles perceberem que nós estamos fazendo uma de eu vou ver se eu engano para ficar livre, não vai adiantar nada. Então, veja que a desarmonia do perispírito, quando a gente está encarnado, ela também chega na desarmonia do corpo físico, que nós vamos chamar depois da enfermidade no limite. Então, voltando aqui, a gente vendo aqui os centros de força, nós vamos ver onde é que problemas que a gente às vezes tem de saúde no corpo físico, refletem problemas que nós temos no influxo de energia correspondente a cada centro desse. É onde mora a nossa fragilidade, é que nós vamos ter um corpo também fragilizado. Então, vamos para o primeiro centro, que é o fundamental, que é o que? Virado aqui para cima, que é o coronário. Relaciona-se materialmente com a epífise. O que é a epífise? A glândula pineal, que é a glândula que nós vamos ver um capítulo 2 do livro Missionários da Luz, explicando detalhadamente. É uma glândula que trabalha duas coisas na nossa existência, a sexualidade e a mediunidade, de maneira interessantemente invertida, né? Isso lá é bem explicado. Nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando, todavia, com eles em justo regime de interdependência.
Dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É onde começa todo o processo da saúde ou da enfermidade. É o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capaz de favorecer a sublimação da alma. Então, a gente vai ver que o coronário lá, ó, ele é o X da questão. Por isso que nós vamos ver Jesus fazendo o quê? Toda vez que nós vamos ver Jesus atuando para a cura do cego, do paralítico, dos enfermos, ele impunha a mão sobre o coronário. Era isso que ele fazia, só fazia isso. Botava as duas mãos, ou seja, ele dava um passe, né? A gente não consegue nem imaginar o que é um passe de Jesus, né? Porque aí é outro nível de compreensão, mas ele só fazia isso. Por quê? Porque ele sabia que ele, dirigindo as energias no coronário, ele garantiria o influxo em todos os chakras, porque ele que distribui todo esse processo. Por isso que o passe é simplesmente a imposição das mãos, né? E era o que Jesus fazia, simples assim, nada mais do que isso. E aí tem o centro cerebral, que é esse frontal, que se relaciona materialmente com os lobos frontais, cérebro. Ordena as percepções de variada espécie, percepções essas que na vestimenta carnal constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É nele que possuímos o comando do núcleo endócrino, referente aos poderes psíquicos. Por isso, os hindus, nós vamos ver eles muito presentes no livro Memórias do Suicida, eles costumam usar aquele turbante com a pedra bem na frente, para representar exatamente o centro frontal. Para eles, os chakras é uma coisa muito natural, eles trabalham com isso há séculos, né? Então, a gente vê essa relação exatamente aí. O frontal ficaria, então, nessa região, que tem a ver com os processos mais intelectivos. Então, dependendo da mediunidade, né, isso tem um processo muito importante conectado com o coronário. Mas aqui nós estamos tratando aqui do reflexo no corpo físico. Tanto é que a gente naturalmente, quando tem um problema, fala, oh meu Deus, a gente põe a mão bem no frontal, é automático. E quando a gente tem uma coisa muito tensa, vem uma dor de cara na testa da gente. A gente sente aquele peso na cabeça, fala, oh meu Deus, que problemão que eu arrumei. Eu já põe a mão no frontal para ver se eu ganho um alívio qualquer, né? Vamos ao próximo ali, que vai ser o laríngeo. Relaciona-se com o complexo cervical ou laríngeo, preside aos fenômenos vocais, inclusive às atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Então, nós vamos perceber que os centros de força têm uma relação muito direta com as glândulas hormonais. Por isso que, às vezes, a gente está com algum problema de influxo fraco, isso se reflete, porque se associa a uma glândula hormonal, e a gente fica assim, eu tenho uma moleza, um desânimo, eu não aguento nada, eu fico fraco. Aí eu vou no médico, às vezes eu tenho um distúrbio, uma glândula, é feita alguma reposição hormonal, eu dou uma animada, porque não é que isso seja a causa, isso é o reflexo, essa é a diferença, né? O que a gente costuma, às vezes, chamar de causa, nada mais é do que o reflexo do perispírito, ou seja, da mente. E o centro cardíaco relaciona-se com o complexo cardíaco, sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral, coração e aparelho circulatório. Então, a pesquisa que foi feita lá na cardiologia tem a ver com isso. Os sentimentos desequilibrados refletem diretamente nas questões cardiovasculares. Simples assim, né? Que os orientais trabalham muito, né? Na medicina tradicional lá no Oriente. Então, temos o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco. Vamos ao esplênico. Relaciona-se com o complexo mesentérico e o baço. Sediado no baço, regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. Formação e distribuição das defesas orgânicas por meio do sangue. Centro gástrico relaciona-se com o complexo solar, na medicina, né? Se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização.
Por isso aquele costume dos nossos irmãos de outras fés, inclusive, né, outras visões religiosas, e que muitos de nós também observamos isso, de fazer a prece antes da alimentação. A sopa que é feita aqui todo domingo tem esse papel fundamental, porque na hora que você está fazendo o alimento, as pessoas estão fazendo com o maior amor que elas possuem. Bezerra de Menezes nos esclarece que essa sopa, ela chega até o estômago dos atendidos com essa energia sobressalente para poder não só cuidar do corpo da pessoa, mas também levar a ela um influxo da energia do amor que foi ali depositada no trabalho de doação. Da mesma maneira, a doação das arrecadações da campanha Alta de Souza, que foi aqui informada, também, quando se busca esse alimento, essa roupa, esse calçado com amor e se leva com amor à família, essa energia tem impacto. E a alimentação que decorre da cesta básica lá vai ter reflexos no fluxo e nos influxos que vem ali nos centros. Temos aí o gástrico e o genésico. Então, o genésico, voltando, desculpe, o gástrico nós já falamos, e por fim o genésico relaciona-se com o complexo hipogástrico, e nele se localiza o santuário do sexo como modelador de formas e estímulos. Veja que interessante, se o coronário tem a ver com a glândula pineal, a epífise, e a epífise tem a ver com a sexualidade e com a mediunidade, se fecha um ciclo de energias. O sexo se relaciona diretamente à evolução. Só que nós temos que entender que sexualidade e energia sexual é uma coisa, a relação em si é outra. Se eu consigo ter uma relação sublimada pelo amor, isso significa renovação de energias, para que juntos a gente avance e se sinta estimulado a continuar, porque é energia. Emmanuel trata dessa energia sexual no livro Vida e Sexo, que é muito interessante. A bibliografia, para essas informações mais técnicas específicas, nós vamos encontrar não só Entre a Terra e o Céu, como Missionários da Luz, que eu falei, e também nos domínios da mediunidade. Por quê? Porque nós temos a questão da mediunidade ligada diretamente ao coronário, à glândula pineal. Num livro muito interessante, bem antigo, difícil de achar, só em sebo, chamado Leis de Amor, de Emmanuel, publicado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, nós vamos ver lá perguntas feitas a Emmanuel, que responde por Chico Xavier, né? Tem lá, logo de cara, causas espirituais das doenças, logo no início do livro. Lá na questão 12, que é feita a Emmanuel, a pergunta é: a mente invigilante pode instalar doenças no organismo? E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? Isso é para nós. Nós estamos aqui agora, temos que aprender com Emmanuel. A mente é a mais poderosa, responde Emmanuel, para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Isso a medicina psicossomática nos trouxe na pesquisa. Com a nossa mente nós podemos causar doenças graves, inclusive o câncer. Doenças cardiovasculares são as mais comuns quando a nossa mente não é vigilante, quando a gente se irrita com qualquer coisa, perde, destempera geral, ou tem cólera, como está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, né? O mal que a cólera faz para a gente, espiritual e fisicamente. Então, veja, é mais do que bactérias e vírus conhecidos. Ou seja, a nossa mente tem um poder danado. Só que a medicina psicossomática ensina o contrário também. É o maior e poderoso medicamento que nós temos em primeira mão, no nosso controle. Por isso, o esforço da vigilância que Jesus cobrou de nós. Vigiai e orai. Orar para melhorar o influxo também. Quando eu oro, eu gero efeito nas células. Isso mostrou um pesquisador da Universidade de Brasília, o professor Tosta, que é professor emérito da universidade, reconhecido mundialmente. Ele fez pesquisas nessa área no hospital universitário, com relação à oração, né? Pegando pessoas que costumam fazer a oração pelas pessoas que sofrem, e botou um grupo desse que ora, para orar por pessoas que eles sequer sabiam quem eram, e que foram acompanhadas no hospital, na evolução do processo terapêutico, ele conseguiu mostrar que as orações tiveram impacto direto terapêutico nas doenças. E aí ele vai trabalhar lá com meditação prânica. O prana
É a visão oriental dessa coisa, dessa energia, e é uma manifestação do que a gente chama de fluido cósmico universal. É muito interessante como o Oriente está, nesse aspecto, assim, muito à frente de muita coisa que a gente pensa aqui no Ocidente, né? Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitos destruidores, que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos, ou que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico em razão da própria imobilidade. São criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. Então, a gente vai ver lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, causas atuais e anteriores das aflições. Então, nós temos as doenças que têm causas anteriores, são as doenças expiatórias, que decorrem do que a gente fez lá atrás, e tem as doenças que nós provocamos com a maneira como a gente vive. Por isso, a maneira como a gente vive é fundamental. Voltando aos gregos, mente sã, corpo são. Se eu melhoro o meu padrão mental, eu melhoro a minha saúde física. Eu vou produzir muitas coisas das quais eu reclamo, como se elas viessem de Deus, viessem de fora para dentro. Na verdade, elas vieram de dentro para fora. Por isso, Jesus esclareceu aquela mulher que o tocou, que tinha uma hemorragia imensa, e falou, fui curada, o Senhor me curou. E Jesus fala, não, tua fé te curou. Porque se não for de dentro para fora, não vai. E também disse ao cego que curou, vá e não peques mais, para que não te suceda pior. Se você não mudar a sua maneira de viver, a situação vai piorar. Além da cegueira, você ainda vai ter mais problema. Então, você está tendo uma misericórdia divina em seu favor nesse instante, né? Muito importante isto. Então, estamos lá. Em razão da própria... São criaturas que geram doenças para si mesmas nas atitudes de hoje mesmo. Então, significa que a gente tem que sempre pensar também no hoje, que às vezes a gente fala assim, não, isso é coisa do passado, isso eu tenho que colher, não tem jeito. Às vezes não. Às vezes eu estou tratando de coisas que eu produzi agora e vou ser responsável pelo que eu fiz agora. Não é? E a 13ª, qual a advertência de Jesus para que nos previnamos contra os males do corpo e da alma? E Emmanuel responde, assinalando as causas distantes e próximas das doenças de agora. Veja, próximas quer dizer, o que você anda fazendo? Como é que você está se alimentando? Você tem algum vício? Aí a gente sempre pensa no material, mas o vício material é um deles, né? Às vezes, né, a gente tem um vício emocional, psicológico, que esse sim é que gera toda a desarmonia. Às vezes o físico é o que menos problema traz, às vezes o emocional, a maneira como a gente se comporta diante da vida, das circunstâncias, das coisas, é que nos prejudica mais. Destacamos o motivo porque os ensinamentos da doutrina espírita nos fazem considerar com mais senso de gravidade a advertência do mestre, orai e vigiai, para não cairdes em tentação. E aí nós tivemos hoje a leitura preparatória do livro Fonte Viva, que a Graça fez para nós, intitulado Estás Doente, que é com base nesse trecho de Tiago, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tua fé te curou. Então, quer dizer que a gente pode trabalhar em sentido contrário a partir de agora para tentar melhorar a nossa situação. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Foi o início da leitura aqui da mensagem hoje, a primeira frase. Então, nós temos que reconhecer, começando por nós mesmos, então falo por mim, não sei vocês, espero que só eu, raros aqueles que cogitam de cura real. No fundo, a gente não quer abrir mão de certas coisas e a gente paga o preço depois. Normalmente, quando chega na minha idade, a gente começa a pagar um monte de nota fiscal que está chegando. E, na verdade, nota promissória, que nós assinamos lá atrás, né? Aí não adianta mais, tem que esperar a próxima. Ou começar, pelo menos, a acessar agora, né? E para terminar, né, nós temos aqui uma mensagem belíssima
do Emmanuel também, só que do livro Vinha de Luz, que é o capítulo 157, porque a gente está falando de produzir a doença, mas precisamos pensar em reverter. E aí ele usa aqui também Tiago, também capítulo 5, só que agora o versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Ou seja, o poder da gente realmente estar junto aqui, trabalhando, fazendo tudo que a gente possa fazer para nós melhorarmos e ajudar o próximo, e uns orando pelos outros, e a gente vai se juntando, e essas energias vão se fortalecendo, e os influxos nossos, que são fracos, acabam se fortalecendo, e a gente consegue melhorar a nossa saúde integral. Então, o Emmanuel nos traz o seguinte, que a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar, olha o que Emmanuel está dizendo para nós, hein? Podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. Então, são raras as doenças que não têm um fundo psicológico, mental. Por isso a medicina psicossomática cresceu, né? A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas, ou seja, não quero tratar aqui das doenças que a gente já traz, quando já vem na programação, porque a gente tem que acertar algumas contas das outras vidas. O que ele diz aqui? Referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. Voltamos lá às pesquisas da cardiologia, cada vez mais mostrando isso para nós. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? São as doenças ditas psicossomáticas, fundo emocional. Hoje em dia é tão comum, você vai no cardiologista, ele fala, vou te passar aqui um calmante, um antidepressivo, alguma coisa assim, mas vem cá, eu quero saber do meu coração. Pois é, se você não estiver bem emocionalmente, o seu coração vai pagar o preço. Então, é muito curioso que a gente vai no cardiologista querendo que ele mexa no coração, aí ele vem e sugere que a gente busque, o que você faz? Você gosta de caminhar? Você faz exercício? Aí eles entram meio numa de homeopatia, que é muito bom, para perceber que tem que cuidar da vida toda para cuidar do coração. Se você não muda a sua vida, o seu coração não vai querer saber. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, olha que interessante, em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Olha que coisa interessante, como a sabedoria atravessa os milênios, né? O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédios salutares. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Isso a pesquisa em cardiologia mostrou. Se a pessoa consegue chegar, né, e entrar numa reconciliação, perdoar, né? Isso tudo faz muita diferença. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo, aspas, sem fio do pensamento. Veja que isso é lá de trás, não tinha Wi-Fi, não tinha nem internet, ele já falava aqui do Wi-Fi, ó, sem fio. Olha que interessante. E ele termina aqui, a cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Que conselho? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Nele, nesse ensinamento de Tiago, possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Emmanuel, Chico Xavier. Então, estamos doentes? Vou responder por mim. Estou. Mas por quê?
porque eu fiz as escolhas erradas. E continuo fazendo várias, infelizmente ainda. A sorte, que não existe, né? Tanto quanto o azar também não existe, mas a bênção é que existe um grande amigo nosso, nosso irmão, nosso governador, Jesus, que garantiu que nenhuma ovelha se desgarrará. Até o Ricardo se salvará. Então, isso me consola, me conforta e me estimula. Que Jesus nos ilumine para que nós busquemos o remédio salutar e lutemos pela nossa saúde integral, colaborando para a saúde de todos. Que assim seja. Obrigado, Ricardo. Gente, alguém tem alguma pergunta? Então, serviu para todo mundo, né? A mensagem serviu. Porque quando a gente fica com dúvida, né? Então, nós vamos agora, então, passar para a segunda parte das atividades da noite de hoje, que é o passe, que não é obrigatório. Aqueles que quiserem fazer uso, né, tomar o passe, podem ficar sentadinhos, que a gente vai chamando à medida da disponibilidade dos passistas, após a nossa prece de encerramento, que vai ser feita pelo senhor Linto, por todos nós. Mantenhamos, então, nossos pensamentos elevados, agradecendo a nosso Senhor Jesus, aos seus mensageiros, pela oportunidade bendita que nos acolhe neste momento, no seu afeto, no seu amor, agradecendo a Ele pela oportunidade que tivemos de ouvir tudo que se relaciona com nossa vida física e espiritual aqui, que esse cabedal de ensinamentos possam ser aprendido por nós, para que nós possamos colocar em prática aquilo que Deus e nosso Senhor Jesus espera de todos nós, com a confiança e a certeza de que Deus estará sempre conosco, não nos desampara nunca. Nós agradecemos, encerramos a nossa palestra, encerramos o nosso trabalho aqui da oração, pedindo a Ele que nos acompanhe, nos abençoe a todos, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos, encarnados e os internautas também.